2021, eu puxava bloco de granito no norte do Espírito Santo, saindo de pedreira e levando carga para a beneficiadora. E quem conhece esse tipo de serviço sabe que o corpo vai acostumando com o peso, com a poeira branca entrando no nariz, com a roupa endurecida de sujeira, com o barulho de máquina ainda batendo na cabeça mesmo depois de desligar o caminhão, mas tem coisa com a qual a pessoa não acostuma, por mais que tente transformar em rotina. Naquela época eu estava morando de favor na casa da minha irmã, em Nova Venécia, depois de uma separação que me desmontou mais do que eu admitia. Eu não dormia direito, vivia irritado. Tinha vergonha de ocupar um quarto apertado na casa dela com minhas malas num canto, e meu filho vendo o pai naquela situação, aparecendo só em fim de semana e sempre cansado, sempre com pressa, sempre prometendo que dali a pouco ia melhorar. Para compensar, eu aceitava tudo quanto era frete. Saía de madrugada, pegava estrada ruim, carregava onde chamassem. Foi assim que comecei a rodar com mais frequência numa pedreira mais afastada, dessas onde o clarão das pedras faz até o amanhecer parecer estranho. Numa dessas manhãs eu cheguei cedo demais, antes das 5h30, porque queria garantir a primeira carga. Ainda não tinham liberado a balança e o pátio estava daquele jeito que só o lugar de extração fica antes do expediente, sem vozes, sem máquina ligada, sem rádio, sem nada humano de verdade, só o metal estalando enquanto esfria, e aquele silêncio que parece maior porque o terreno é aberto demais. Fiquei dentro do caminhão esperando, com o vidro meio abaixado, olhando as pilhas de bloco clareando aos poucos, quando vi um menino passar correndo entre duas paredes de pedra, descalço, magro, de camisa amarela encardida. Foi rápido, mas não foi rápido a ponto de eu achar que imaginei. Eu acompanhei com o olho. Ele saiu de trás de um bloco, atravessou bem na frente do meu caminhão e sumiu no corredor estreito entre as pilhas. Na hora eu estranhei porque ali não era lugar de criança, ainda mais aquela hora, mas pensei exatamente o que qualquer um pensaria. Filho de funcionário, menino danado, entrou antes da hora. Só que tinha um detalhe que me pegou já naquele instante e que eu tentei empurrar para o canto da cabeça. O chão ali era só pó de pedra, fino, solto, e ele correu sem levantar nada. Quando o vigia chegou, um senhor conhecido de anos, eu comentei quase brincando, falando que ia acabar dando acidente se deixassem criança solta no pátio. Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto, sério mesmo, e perguntou onde eu tinha visto. Eu apontei o corredor. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para o lugar como se calculasse alguma coisa e depois disse para eu nunca mais chegar antes das 6, porque tem hora que aquele pátio devolve coisa velha. Eu ri sem graça, porque o homem do trecho aprende a rir quando não entende, mas ele não riu de volta. Só pediu para eu entrar logo, assinar a folha e esperar clarear direito. A partir dali o dia seguiu normal no papel. Carregaram meu caminhão, amarrei a carga, saí, entreguei e voltei para casa quebrado. Só que aquilo foi ficando na minha cabeça mais do que devia. De noite, deitado no colchão fino da casa da minha irmã, eu lembrava do menino correndo e tentava achar uma explicação boba, só que toda vez voltava no mesmo ponto. Eu conhecia pó de pedreira como conhecia a própria mão e sei o que acontece quando alguém passa correndo num chão daquele. No dia seguinte eu perguntei por alto a um operador de pá carregadeira se tinha algum funcionário com filho pequeno que aparecia cedo. Ele parou de mastigar o pão e me perguntou quem tinha tocado nesse assunto comigo. Eu falei que ninguém, que só tinha visto um garoto. Ele desconversou, disse que ali já tinha acontecido muito acidente e que o pessoal mais velho gostava de inventar história para assustar novato. O jeito que ele falou me acalmou por uns minutos, mas logo depois veio outro incômodo. Eu não era novato e ele sabia disso. Na semana seguinte voltei lá mais 2 vezes. Uma delas já com claridade, outra ainda escuro. Na de claridade não vi nada, mas notei uma coisa que até hoje me perturba mais do que a aparição escancarada. Em vários cantos do pátio havia marcas de sola, marca de bota, de pneu, de arraste de corrente, e num trecho perto do corredor onde eu vi o menino havia pegadas pequenas, como de pé de criança mesmo, indo de um bloco até a área de corte bruto. Não era pegada funda marcada, parecia só desenho por cima do pó. Eu abaixei para olhar melhor e o encarregado gritou meu nome lá de longe, perguntando se eu estava passando mal. Quando virei para responder e olhei de novo, o chão já estava liso,
como se alguém tivesse varrido com um pano. Pode parecer exagero, mas foi assim. Pior de tudo é que naquele tipo de ambiente a gente duvida primeiro da própria cabeça. Eu estava com sono acumulado, fumando demais, vivendo mal, falando pouco. Minha ex tinha começado a dificultar as visitas do meu filho, dizendo que eu estava sem condição, sem casa, sem eixo, e talvez ela nem estivesse totalmente errada. Eu andava distraído, às vezes esquecia a ferramenta no pátio, às vezes voltava quilômetros para conferir se tinha travado a quarta cinta. Então comecei a pensar que o problema era comigo, mas as coisas continuaram. Um mês depois, peguei uma carga no fim da tarde e atrasei na saída porque a nota demorou. Quando terminei de amarrar, o movimento já tinha diminuído e o sol estava baixando atrás das bancadas de pedra. Fui o último a sair daquela área mais funda da pedreira e, ao dar partida, ouvi 2 batidas secas na lateral da carroceria, como se alguém tivesse dado palmada no metal. Desci na hora achando que fosse cinta frouxa ou pedaço de madeira solto. Não tinha nada. Dei a volta toda no caminhão, olhei pneu, olhei gancho, olhei o bloco. Quando subi de novo, vi pelo espelho um ponto amarelo parado entre 2 pedras lá atrás. Não era corpo inteiro, era só um pedaço da camisa aparecendo. Fiquei olhando fixo, esperando a pessoa sair, e nada. Depois de alguns segundos, o amarelo simplesmente não estava mais lá. Saí daquele lugar acelerando mais do que devia, mesmo carregado. Na descida para o asfalto, que já é perigosa normalmente, fui com a sensação de que tinha alguém no banco de trás da cabine. Não ouvi voz, não ouvi respiração, nada assim. Era só uma presença muda, pesada, e eu sentia vergonha de admitir, até para mim mesmo, que estava com medo de virar a cabeça. Cheguei em casa à tarde, sem fome, e minha irmã reparou que eu estava branco de um jeito estranho. Perguntou se eu tinha usado rebite. Eu nunca mexi com isso e fiquei ofendido na hora, mas depois percebi que eu devia estar com cara de gente arrebentada mesmo. Não contei nada. Durante um tempo preferi não contar para ninguém, porque quando a vida já está quebrada, qualquer sinal de fraqueza vira munição. Só que esconder não adiantou. Comecei a sonhar com aquele pátio quase toda semana. Sonhava que chegava cedo, igual naquele primeiro dia, e no lugar das pilhas de granito havia corredores altos demais, apertados demais, como se a pedra tivesse crescido sozinha durante a noite. Eu andava procurando a balança e encontrava um chinelo infantil no meio do pó, um só, sempre sujo de barro vermelho, o que nem fazia sentido porque ali não tinha barro daquele tipo. Eu acordava cansado e no dia seguinte bastava sentir o cheiro da brita molhada ou ver camisa amarela em qualquer lugar que meu estômago embrulhava. Ainda assim, continuei pegando frete na mesma pedreira porque precisava do dinheiro. Numa sexta-feira de agosto, choveu de madrugada e o pátio amanheceu escuro, com as pedras parecendo mais baixas e mais sujas. Cheguei um pouco depois das 6, já com funcionários circulando. Enquanto esperava um operador terminar outra carga, sentei num banco de concreto perto da guarita e resolvi tocar no assunto com o vigia de novo. Ele demorou a responder, ficou enrolando um pedaço de fio na mão e olhando a chuva fraca cair na lona de um caminhão parado. Depois falou que, muitos anos antes, bem antes de eu começar no ramo, um funcionário levava o filho pequeno escondido de vez em quando porque não tinha com quem deixar. Num dia de manhã cedo houve uma manobra errada, um bloco escorregou durante a movimentação e o menino morreu ali mesmo entre aquelas pilhas. Disse também que o pai enlouqueceu de culpa, abandonou tudo e foi embora. Perguntei por que nunca ouvi falar disso e ele falou uma coisa que me marcou. Em lugar onde acidente mata homem toda hora, morte vira assunto curto. Fiquei sem reação. Parte de mim se aliviou por finalmente haver uma história concreta por trás do que eu tinha visto. Mas outra parte piorou, porque o detalhe da camisa amarela e do horário batia demais. Perguntei como era o nome do menino. O vigia falou que não lembrava. Eu achei impossível esquecer um negócio desses, mas não insisti. No mesmo dia, enquanto aguardava a liberação de saída, resolvi andar até o corredor onde o vi pela primeira vez. Não sei explicar por quê. Talvez eu quisesse provar para mim que era só o peso da história trabalhando em minha cabeça. O chão estava úmido e numa faixa estreita ao lado do bloco maior havia pegadas pequenas entrando no corredor.
Dessa vez eram nítidas demais para eu fingir que não vi. Pé descalço, 5 dedos marcados, um passo curto atrás do outro. Segui com os olhos, até onde elas deveriam continuar, mas paravam do nada, na frente de uma parede lisa de pedra. Fiquei olhando aquilo por tempo demais. Um martelete começou a funcionar lá longe, quebrando o silêncio, e tomei um susto ridículo como criança. Saí dali sentindo uma raiva que não sei explicar, como se alguém estivesse me fazendo de bobo. Na saída, passei no escritório e perguntei a uma mulher mais antiga da administração se lembrava do acidente do menino. Ela baixou os olhos na hora e perguntou quem tinha me contado. Eu falei do vigia. Ela disse só que era melhor não mexer com essas coisas e voltou para o computador. Essa frase, para mim, foi pior que qualquer história, porque todo mundo que realmente não acredita responde com deboche, com brincadeira, com indiferença. Quando a pessoa manda não mexer, é porque alguma coisa nela também foi marcada. Depois disso, comecei a notar coincidências demais. Sempre que eu chegava cedo, ouvia passos leves rodeando a cabine antes de alguém aparecer de verdade. Às vezes encontrava a porta do passageiro mal encostada, sendo que eu tinha certeza de ter travado. Teve uma manhã em que subi no caminhão e o banco do passageiro estava sujo de pó branco, como se alguém tivesse sentado ali com o pé em cima. Eu fiquei parado olhando aquilo, a chave na mão, e a única ideia que me veio foi limpar rápido antes que outro motorista visse. Eu tinha medo de virar motivo de conversa. Nessa fase, meu filho começou a me evitar um pouco. Ele tinha 8 anos e sempre correu para me abraçar. Mas passou a me observar primeiro, como criança percebe quando o adulto está errado por dentro. Uma noite ele perguntou por que eu ficava olhando para a janela da sala toda hora enquanto jantava. Minha irmã também começou a reclamar que eu levantava de madrugada e ficava na varanda fumando sem acender a luz. O problema é que eu não lembrava de levantar em todas as vezes. Eu dormia e acordava já em pé do lado de fora, com a sensação de que tinha esquecido alguém do lado de dentro da casa. Comecei a perder a paciência fácil, me fechava, evitava conversa. Minha ex usou isso contra mim numa discussão e falou que eu estava ficando parecido com meu pai. Essa frase me atingiu fundo porque meu pai foi um homem seco, ausente, dado à bebida, o tipo de sujeito que ocupava espaço na casa sem realmente estar presente. Passei a vida inteira jurando que não seria assim. E de repente eu estava exatamente naquele caminho. Irritado, cansado, calado, deixando o medo ditar a maneira como eu tratava os outros. Pensei em largar as viagens para aquela pedreira, mas o dono da transportadora me ofereceu mais serviço justamente lá porque eu conhecia bem o acesso. Aceitei por necessidade e por orgulho também. Queria provar a mim mesmo que ainda mandava na minha cabeça. O que aconteceu depois me fez entender que eu já não mandava. Foi numa segunda-feira, ainda escuro, pouco antes das 6. Eu tinha chegado e parado perto da balança, sozinho. Chovia fino, quase neblina. O para-brisa já estava pontilhado e eu esperava o vigia abrir o portão interno. Em vez de olhar para o pátio, fiquei mexendo no celular, vendo mensagem antiga da minha ex, porque na noite anterior ela tinha dito que talvez se mudasse de cidade com meu filho. Eu estava com a cabeça moída. Foi então que ouvi um toque no vidro do passageiro, bem leve, como unha ou dedo molhado. Virei achando que fosse o vigia pedindo documento, mas não tinha ninguém do lado de fora. Voltei o rosto para frente e ouvi de novo, 2 vezes, no vidro traseiro da cabine. O couro da minha nuca arrepiou na hora. Fiquei sem mexer um segundo e então virei devagar para o espelho lateral. Vi a lateral do caminhão, a chuva fina, o contorno dos blocos, e ao lado da roda traseira um menino abaixado, olhando para baixo de camisa amarela grudada no corpo pela umidade. Não vi o rosto de imediato. Só vi o jeito como ele estava parado perto demais do pneu, como se estivesse procurando alguma coisa no chão. Desci no impulso, abrindo a porta com tanta força que bati no limitador. Quando coloquei os pés no cascalho, o lugar estava vazio. Nem corrida, nem barulho, nem nada. Dei a volta na cabine e parei. Na porta do passageiro, do lado de fora, havia a marca de uma mão pequena desenhada na poeira úmida. Não era impressão parcial, era a mão inteira. Fiquei tão sem ação que nem pensei em chamar ninguém. Só fiquei encarando aquilo como um idiota. O vigia apareceu quase 1 minuto depois, vindo da guarita,
e quando viu meu estado, perguntou o que tinha acontecido. Mostrei a marca. Ele olhou e fez o sinal da cruz. Isso, vindo de um homem daquele tamanho, acostumado com morte de serviço, me desmanchou. Ele falou para eu ir embora e deixar a carga para outro. Eu disse que não, talvez mais por teimosia do que por coragem. Trabalhei o dia inteiro tremendo por dentro. Na viagem de volta, o problema se completou. Eu já estava na estrada, saindo da área da pedreira, quando olhei no espelho interno e vi por menos de um segundo um rosto infantil no vidro de trás da cabine, do lado de dentro. Não consigo descrever bem porque não foi igual filme, não foi nítido, não foi coisa de ficar encarando. Foi um reflexo curto, pálido, olhos escuros demais para a idade e sumiu quando eu virei. Perdi a noção da pista por um momento, quase deixei a roda com o meu acostamento, parei o caminhão no primeiro recuo e vomitei na beira da estrada. Fiquei um tempão ali, respirando mal, pensando se estava ficando doente, se era nervoso, se eu tinha passado do limite de cansaço. Naquela noite tive febre, ou achei que tive. Minha irmã disse que eu dormi falando, perguntando onde estava o chinelo do menino. Eu nunca tinha comentado do sonho com ela. No outro dia de manhã tomei a decisão de ir atrás de registro antigo, qualquer coisa concreta que me amarrasse na realidade. Passei num cartório, depois numa rádio local, depois perguntei em bar de estrada para gente antiga da região. Levei 2 dias nisso até que um senhor aposentado que trabalhou com explosão em pedreira me contou de um acidente antigo envolvendo o filho de um servente. Disse que o menino não morreu esmagado, como contam hoje, mas desapareceu por algumas horas dentro do pátio. E foi encontrado depois, debaixo de lona e ferragem, já sem vida, como se tivesse escondido durante uma manobra. O pai tinha dito que viu o filho correndo antes do expediente começar. Essa versão me pegou porque se aproximava demais do que eu vi. Perguntei se lembrava da roupa. Ele respondeu de imediato: camisa amarela. Fui embora com as pernas fracas. Na semana seguinte, recusei frete naquela pedreira, inventei desculpa, perdi dinheiro. O problema é que recusar não fez as coisas pararem. Eu continuei vendo sinais fora de lá. Um fim de tarde, voltando de outro serviço, parei num posto e quando saí do banheiro encontrei pegadas pequenas de pó branco no assoalho da cabine. Outra vez, meu filho veio me visitar e ficou brincando com os carrinhos no chão da sala da minha irmã. Do nada ele perguntou se o menino sujo podia brincar também. Eu travei na hora, perguntei que menino. Ele apontou para a varanda vazia e deu de ombros, como criança dá quando algo é óbvio demais para ela. Na mesma semana, ele se recusou a dormir no quarto onde eu estava e disse que eu ficava conversando, dormindo com alguém que chamava pela mãe. Não contei isso para quase ninguém, porque entendi naquele ponto que o que quer que tivesse começado na pedreira tinha atravessado comigo. Não era mais sobre lugar, era sobre companhia. Minha vida começou a afundar de vez. Passei a beber mais do que devia para conseguir dormir. E quando dormia, acordava às vezes sentado dentro do caminhão estacionado, sem lembrar de ter saído da cama. Minha irmã pediu que eu fosse embora, porque meus horários e meu jeito estavam assustando os meninos dela. Minha ex usou a situação para pedir mais distância nas visitas. Eu não tinha força para discutir. Fui morar num quarto alugado perto da oficina onde guardavam meu caminhão, não porque fosse melhor, mas porque eu queria ficar longe de todo mundo. A pior noite aconteceu ali. Eu estava deitado, ventilador batendo quente, quase pegando no sono, quando ouvi o barulho de pedrinha caindo uma por uma no telhado de amianto. Pensei em gato. Depois vieram 3 toques na porta na altura de mão de criança. Não levantei. Fiquei duro na cama, olhando a porta fechada, esperando o dono do quarto ao lado falar alguma coisa, tossir, andar, qualquer prova de vida humana. Nada. Os 3 toques se repetiram, mais espaçados. Quando criei coragem e fui até a porta, não tinha ninguém no corredor. Mas no chão, bem na soleira, havia um rastro de pó branco entrando até a metade do quarto e voltando. Eu sentei na cama e chorei de raiva, não de medo. Raiva de não conseguir provar, raiva de não conseguir contar, raiva de sentir que uma coisa de anos atrás estava me escolhendo sem que eu tivesse feito nada além de olhar. Tentei me convencer de que era psicológico, procurei médico, tomei remédio para ansiedade por um tempo, melhorei do tremor, mas as ocorrências não sumiram. Só ficaram mais raras, o suficiente para eu quase acreditar que tinha acabado. Então,
voltavam quando eu baixava a guarda. Hoje eu não trabalho mais com bloco. Saí do trecho pesado, ganho menos, vivo apertado, mas não piso naquela região nem por atalho. Ainda vejo meu filho, aos poucos estamos melhorando, só que ele nunca mais perguntou do menino e eu nunca tive coragem de tocar no assunto. Às vezes penso que isso é bom sinal, às vezes penso o contrário. Guardei essa história por 5 anos porque eu mesmo não suportava pôr em ordem tudo o que aconteceu. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos continuar. Eu demorei muito para decidir mandar isso. Não é o tipo de coisa que você conta no almoço de família, nem para os colegas de estrada sem virar motivo de piada. Mas também não é o tipo de coisa que some com o tempo. Fica ali grudado, voltando nos momentos mais comuns. Meu nome não importa muito. Em 2017 eu tinha 32 anos, morava em Dourados e dirigia bitrem. Vida simples, puxada e bem calculada. Eu tinha acabado de financiar uma casa e qualquer desvio de rota virava preocupação. Minha rotina era acordar cedo, café rápido, estrada o dia inteiro e, quando dava, dormir em posto. Eu sempre fui um cara prático, nunca acreditei nessas coisas. Meu medo sempre foi mais concreto: acidente, assalto, dívida. Naquela época eu fazia muito trecho entre Rio Brilhante e Maracaju. Quem conhece sabe que é uma reta que parece não acabar, com poucos pontos de parada. Julho, frio seco, aquela poeira fina levantando quando passa outro caminhão. Eu estava carregado de ração naquela noite, peso alto, sem muita margem para manobra. Eu lembro porque era fim de mês, eu já estava cansado de rodar além do combinado. Eu dirigia no automático, pensando nas contas, na prestação da casa, no quanto eu ainda precisava fazer para fechar o mês. Foi quando vi o homem no acostamento. Ele estava perto de uma placa de quilometragem, boné claro, casaco escuro. Não fazia nenhum movimento brusco. Não parecia bêbado, não parecia ferido. Só levantava os 2 braços, devagar, como quem pede ajuda, sem querer assustar. Eu reduzi um pouco, instintivamente. Mas logo pensei no peso do caminhão, no risco de parar ali, na falta de acostamento decente. Segui reto, decidido a encostar mais à frente. Era coisa de alguns minutos. Só que quando olhei no retrovisor, não tinha mais ninguém. Eu até ajustei o espelho, pensando que podia ter passado rápido demais ou que ele tivesse saído da pista. Mas era uma reta aberta. Não tinha árvore, não tinha barranco, não tinha nada onde alguém pudesse simplesmente desaparecer em segundos. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Não foi medo na hora, foi uma sensação de erro, como se eu tivesse deixado algo para trás que não devia. Uns 8 quilômetros depois, parei num posto pequeno, luz fraca, 2 caminhões parados, um cachorro deitado perto da bomba. Fui abastecer e comentei com o frentista mais para tirar aquilo da cabeça do que por qualquer outra coisa. Ele ouviu sem interromper, mas quando eu terminei fez uma pergunta estranha. Ele estava acenando como? Eu não entendi direito. Falei que era tranquilo, quase educado. Não parecia desespero. Ele ficou em silêncio por um segundo, depois soltou a mangueira e falou só isso. Então o senhor fez certo em não parar. Eu ri. Achei que era história de posto, aquelas coisas que o pessoal inventa para passar o tempo. Perguntei o porquê, mas ele não quis continuar. Mudou de assunto na hora. Eu segui viagem, mas aquilo ficou martelando. Na volta, alguns dias depois, passei pelo mesmo trecho, só que dessa vez era de manhã. Luz clara, sem cansaço, cabeça mais tranquila. E eu fui prestando atenção, tentando identificar o lugar exato. Quando vi a placa do QM 87, reduzi mais do que precisava. E aí eu vi. Tinha uma cruz de beira de estrada, meio escondida no capim, simples, de madeira, já desgastada. E preso nela, amarrado com um pedaço de arame, um boné claro, desbotado. Eu não parei, nem naquele dia, nem nunca mais. Mas a coisa não acabou ali. Depois disso, toda vez que eu fazia aquele trecho à noite, eu ficava mais atento do que o normal, não por curiosidade. Era mais uma necessidade de confirmar que não tinha mais nada ali, só que algumas vezes parecia que tinha. Não era sempre, nem era claro. Era coisa de canto de visão. Um movimento que não combinava com o resto da paisagem, algo parado onde não devia ter ninguém.
Eu comecei a evitar olhar diretamente, não por coragem, mas porque percebi que quando eu tentava focar, não via nada. Só quando eu estava distraído, olhando de lado, surgia aquela sensação de presença. Teve uma vez, meses depois, que eu quase parei sem perceber. Eu estava cansado, fim de viagem, cabeça pesada. Quando me dei conta, o caminhão já estava mais lento do que o normal, como se eu tivesse reagido a algo antes de pensar. Eu não lembro de ter visto alguém dessa vez, mas lembro da sensação clara de que havia alguém ali esperando exatamente naquele ponto. Depois disso, eu mudei algumas coisas. Passei a evitar rodar à noite nesse trecho. Quando não tinha como, eu aumentava a velocidade e seguia direto, sem olhar muito para os lados. Comecei a dormir pior também. Não por medo direto, mas por aquela sensação de que eu tinha cruzado com algo que não fazia sentido e que de algum jeito sabia que eu tinha passado por ali. Eu nunca mais comentei com ninguém da estrada. Nem voltei naquele posto específico. O que mais me incomoda não é nem o que eu vi, é o comportamento, porque não parecia alguém pedindo ajuda com urgência, não tinha desespero. Era como se ele já soubesse que alguns iam parar e outros não. E às vezes, quando eu passo por alguma cruz de estrada hoje, em qualquer lugar, eu me pego diminuindo sem querer. Não para parar, só para conferir se não tem ninguém acenando daquele jeito calmo, esperando que eu cometa o erro de responder. Antes de continuar, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Agora vamos ao relato. Eu estou mandando esse relato agora em 2026, mas o que aconteceu foi em 2018. E eu demorei esse tempo todo para escrever porque até hoje eu não consigo contar essa história olhando para a cara de alguém sem me sentir ridículo ou sem achar que estou puxando uma coisa que talvez devesse continuar quieta. Não vou falar meu nome verdadeiro. Trabalho na estrada desde muito novo e quem vive disso sabe como a gente aprende a engolir cansaço, preocupação, saudade e até medo para continuar rodando. Na época eu fazia rota de hortifruti entre o interior de Minas e o Ceasa de Contagem. Eu já tinha quase 15 anos de volante, então não era sujeito impressionável com qualquer coisa. Já tinha dormido em pátio vazio, já tinha atravessado neblina daquelas que apagam o mundo, já tinha ouvido história demais em borracharia, refeitório de posto e rádio PX. Sempre ouvi tudo, respeitei, mas nunca fui de comprar conversa fácil. Eu acreditava em problema mecânico, em fadiga, em cabeça cansada pregando peça. O que me abalou foi justamente isso. Eu passei boa parte daquele período tentando me convencer de que existia uma explicação simples. Em 2018, minha vida pessoal estava apertada de um jeito que pouca gente percebia quando me via. Minha esposa tinha acabado de operar a vesícula e, embora a cirurgia tivesse dado certo, eu fiquei com um medo que nunca tive antes. Ela sempre foi o centro da casa, da rotina, da paciência com o nosso filho, da organização de tudo. Vê-la limitada, sentindo dor para levantar, dependendo dos outros. Até para tomar banho nos primeiros dias, mexeu comigo mais do que eu esperava. Meu filho tinha 12 anos naquela época, já naquela fase de querer parecer mais durão do que era, mas ainda dormia mal se sentisse que a mãe não estava bem. Eu saía para viajar e deixava os dois em casa, com minha cunhada passando lá de vez em quando, e isso estava me corroendo. Pela primeira vez em muitos anos eu dirigia com o celular no colo, quando podia, com medo de ligação perdida, medo de notícia ruim, medo de estar longe demais para voltar. Eu dormia pouco, comia mal e andava mais irritado do que o normal. Minha esposa dizia que eu estava com um jeito estranho, sempre prestando atenção em alguma coisa que ninguém mais via. Na hora eu achava exagero dela. Hoje eu penso que talvez ela tenha percebido antes de mim quando eu comecei a mudar. A madrugada em que tudo começou era comum demais para ter deixado marca tão funda. Eu já estava no retorno, sem carga, depois de descarregar em Contagem. Quem trabalha com caminhão sabe que viagem vazia tem um silêncio diferente. O caminhão responde de outro jeito, parece mais leve, mas ao mesmo tempo mais oco. Qualquer ruído ganha mais espaço. Eu vinha cansado, pensando na minha esposa,
lembrando de uma discussão besta que tivemos por telefone, porque ela disse que eu não precisava ter pego aquela viagem tão em cima da cirurgia. Eu respondi atravessado, falei de dinheiro, de conta, do mundo real e desliguei mal. Fiquei com aquilo na cabeça, parei num acostamento largo para urinar e lavar o rosto com a água morna de uma garrafa que estava ali no painel havia horas. Não tinha ninguém por perto. Isso eu afirmo com tranquilidade porque deixei a porta aberta, o pisca-alerta ligado e dei aquela olhada automática que todo motorista acostumado dá antes de descer. Era um trecho feio de pista, remendado, sem iluminação, com mato dos dois lados e nenhum farol à vista. Quando voltei para a cabine, percebi que o banco do passageiro estava um pouco mais para trás. Pode parecer detalhe pequeno, mas não era. Aquele banco do meu Volvo vivia travando num ponto específico e eu conhecia a posição exata porque meu filho viajava comigo às vezes nas férias e sempre reclamava do pouco espaço para as pernas. A primeira coisa que pensei foi exatamente a mais lógica. Devo ter esbarrado ao descer. Entrei, sentei, arrumei de volta e segui. Uns 20 minutos depois, peguei um trecho de asfalto cheio de emenda e ouvi nitidamente o barulho do cinto de segurança do lado esticando e voltando, como acontece quando alguém muda de posição sentado. O som veio uma vez só, seco, normal demais. Minha mão chegou aí no retrovisor interno por impulso, mas eu não olhei direto para o banco. Eu tive vergonha de mim mesmo naquele instante. Vergonha de estar cansado a esse ponto. Acelerei e decidi que só ia parar num posto maior. Quando cheguei nesse posto e desci, o banco do passageiro estava reclinado como se alguém tivesse vindo dormindo ali. Não totalmente deitado, mas muito mais para trás do que deveria. Fiquei alguns segundos parado olhando aquilo, com a chave ainda na mão. Tentei raciocinar. Banco velho, trilho ruim, vibração da pista. Faz sentido, pensei. Entrei, levantei o encosto, puxei o banco para frente e fui tomar café. O posto estava movimentado o suficiente para me acalmar. Caminhoneiro entrando e saindo, funcionário limpando mesa, televisão ligada num jornal qualquer, cheiro de fritura, tudo normal. Até comentei por alto com outro motorista que o banco do passageiro do meu caminhão estava com vontade própria. Ele riu e falou para eu trocar de caminhão antes que o caminhão me trocasse. Eu ri também. Era exatamente esse tipo de situação que até ali cabia numa brincadeira. O problema é que, dali em diante, as coisas passaram a acontecer fora de hora, sem plateia e sempre num ponto em que a dúvida me prendia mais do que o medo aberto. Nos dias seguintes comecei a reparar que em certas viagens noturnas, o vidro do passageiro amanhecia com uma marca ovalada no canto superior, como se alguém tivesse encostado a testa ali por algum tempo. Não era mão, não era sujeira comum, não era marca do pano. Era sempre no mesmo lugar, um pouco acima da altura em que meu filho apoiava a cabeça quando cochilava. Na primeira vez, limpei e não dei importância. Na segunda, fotografei e mandei para minha esposa brincando que o caminhão estava carente. Ela respondeu com um áudio dizendo para eu parar de me encher de café e dormir melhor. Eu ri do áudio, mas não apaguei a foto. Até hoje ela deve estar perdida em algum backup velho do meu celular. Mais ou menos uma semana depois, saí de casa de tarde para buscar carga no interior e meu filho veio até o portão me abraçar. Ele tinha essa mania, mesmo já querendo pagar de rapaz crescido. Antes de entrar, ele perguntou se eu tinha levado o moço. Na hora eu nem entendi. Perguntei de que moço ele estava falando. Ele respondeu sem peso nenhum, como quem comenta uma coisa que já estava ali, o que fica sentado no banco da frente quando você chega tarde. Eu gelei por dentro, mas fiz força para manter a voz normal. Perguntei que história era aquela. Ele deu de ombros e disse que já tinha visto 2 vezes pela janela do apartamento um homem sentado duro no banco do passageiro e achou que eu estava dando carona para alguém da roça ou algum ajudante. Minha esposa ouviu a conversa da cozinha e veio na mesma hora perguntando o que a gente estava falando. Meu filho repetiu. Ela brigou com ele e disse para parar com brincadeira boba. Ele jurou que não estava brincando. O assunto morreu ali porque eu fiz morrer. Não queria sustentar aquilo dentro de casa. Só que na estrada, essa fala dele ficou voltando inteira na minha cabeça do jeito simples que criança maior fala quando não percebe a gravidade do que está dizendo. Minha relação com meu filho sempre foi marcada por culpa. Eu trabalhava muito, perdi apresentação de escola, aniversário de amigo, reunião.
Tentava compensar levando ele em algumas viagens curtas, comprando lanche, deixando mexer no rádio, ensinando nome de cidade pela placa. Quando ele disse que tinha visto alguém no banco do meu caminhão, o que me assustou não foi só a frase em si. Foi porque eu conheci o jeito dele mentir, o jeito dele falar a verdade. E ali ele estava falando verdade, ou pelo menos acreditando totalmente no que tinha visto. Isso começou a pesar de um jeito estranho, como se algo que até então estava restrito a mim e ao caminhão tivesse dado um passo para dentro da minha casa. Tentei resolver pelo lado prático. Levei o caminhão para olhar o trilho do banco, o cinto, o mecanismo de inclinação. O mecânico encontrou folga, apertou o que tinha de apertar, trocou uma peça pequena e disse que agora não mexia mais. Fiquei quase aliviado. Fiz 2 viagens tranquilas e achei que tinha encerrado ali uma sequência de coincidências somadas ao meu cansaço. Só que na terceira, já à tarde da noite, eu estava sozinho num trecho longo e muito escuro quando o rádio, que estava desligado, deu um estalo e ligou sozinho. Não entrou música, nem estação limpa, só aquela massa de ruído picado que rádio ruim pega fora de sintonia. Estendi a mão para desligar e ouvi, no meio daquele chiado, uma respiração curta, perto demais para vir de alto-falante. Tirei a mão na mesma hora. A respiração não se repetiu. O rádio ficou mudo como se nunca tivesse ligado. Dirigi mais 40 minutos sem mexer em nada. Parei só quando encontrei um posto com luz suficiente para me fazer sentir menos sozinho. A partir daí eu comecei a desenvolver uns hábitos que hoje, olhando de fora, parecem de alguém já tomado pela coisa antes mesmo de admitir. Passei a travar a porta do passageiro por dentro, mesmo sabendo que isso não faria sentido contra nada que não fosse humano. Passei a evitar olhar direto para o banco quando entrava na cabine de madrugada. Passei a deixar uma mochila minha ali de propósito ocupando espaço, como se isso pudesse impedir alguém de sentar. Passei a falar ao telefone com minha esposa em viva voz mais tempo do que o necessário, só para ter voz de gente normal preenchendo a cabine. Ela começou a perceber minha ansiedade e perguntar o que estava acontecendo. Eu nunca respondia direito. Dizia que era preocupação com ela, com as contas, com meu sono. Tudo isso era verdade, mas não era tudo. Em agosto daquele ano, num sábado de manhã, eu estava em casa lavando o caminhão embaixo do prédio. Meu vizinho do segundo andar, um senhor aposentado que quase nunca puxava conversa, desceu com o neto para comprar pão e parou perto de mim. Ficou olhando o interior da cabine por alguns segundos e perguntou se eu estava viajando com um parceiro agora. Falei que não. Ele fez uma careta, apontou para o lado do passageiro e disse: "É que ontem, quando você chegou, achei que tinha alguém sentado aí. Até estranhei, porque não vi descer." Eu não soube o que responder. Sorri torto, inventei qualquer coisa e fiquei ali com a mangueira na mão, vendo a água escorrer pelo pneu, sem ouvir mais nada ao redor. Esse vizinho não tinha motivo para entrar na mesma invenção do meu filho. Era um homem seco, daqueles que mal dizem bom dia. E ele tinha usado a mesma palavra, sentado. Minha esposa começou a piorar do ponto de vista emocional. Não por causa da cirurgia, mas porque percebia que eu estava me afastando mesmo estando em casa. Eu ficava mais calado, mais irritado com barulho, demorava para dormir e quando conseguia, acordava no menor ruído vindo da rua. Teve uma noite em que ela me encontrou na sala de madrugada, olhando pela janela do apartamento, perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que tinha ouvido o motor do caminhão ligar. Ela olhou para fora e falou com uma paciência triste: "O caminhão está desligado, você sabe disso." Ela me pediu com muita calma que eu procurasse ajuda, porque eu estava diferente desde aquele período da operação dela. Falou que eu não precisava aguentar tudo sozinho. Eu quase contei tudo naquela noite, quase. Mas colocar em voz alta que eu acreditava estar sendo acompanhado por alguma coisa dentro da cabine me pareceu tão absurdo que eu preferi continuar parecendo um homem esgotado a parecer um homem quebrado. A situação piorou de vez numa viagem de setembro. Eu tinha carregado no interior e seguia para a Contagem com a madrugada pela frente. Chovia fraco, daquelas chuvas que não limpam o para-brisa direito e deixam tudo mais cansativo. Eu estava com sono, mas nada fora do que já enfrentei tantas vezes. Num trecho de serra, precisei reduzir bastante por causa de um veículo lento na frente. Foi nessa hora que senti um cheiro dentro da cabine que não tinha nada a ver com estrada, diesel, café velho ou estofado úmido.
Era cheiro de terra molhada misturado com roupa guardada por muito tempo. Um cheiro antigo, abafado, que me levou de volta, sem aviso, à casa do meu avô no interior. Ele morreu quando eu era adolescente e uma das últimas lembranças que tenho dele é justamente do cheiro do quarto onde ele passava a maior parte do tempo depois que adoeceu. Aquilo me atingiu de um jeito íntimo, quase humilhante. Eu estava exausto, dirigindo na chuva, e de repente a cabine inteira parecia ocupada por uma memória que não era minha naquele momento. Baixei um pouco o vidro, achando que o ar resolveria, mas o cheiro ficou por mais alguns minutos e depois sumiu. Quando me aproximei de um pedágio com luz forte na pista e fila curta, vi pelo canto do olho algo no banco do passageiro. Não vou descrever como se eu tivesse visto claramente um rosto, uma roupa ou qualquer detalhe fechado, porque não foi assim. Foi a impressão exata de volume humano sentado, imóvel, voltado para frente, e eu percebi isso do jeito que a gente percebe um conhecido entrando numa sala sem precisar olhar fixo. Meu corpo reconheceu antes da minha coragem. Eu mantive os olhos na cabine do pedágio, passei, peguei o comprovante e só fui respirar direito alguns quilômetros depois. Parei no primeiro posto aberto e fiquei quase 10 minutos do lado de fora da porta, me obrigando a entrar de novo. Quando criei coragem, o banco estava vazio, mas a mochila que eu sempre deixava ali estava no chão, em pé, como se alguém a tivesse colocado com cuidado para liberar o assento. Nessa fase eu comecei a anotar as datas e os acontecimentos no bloco do celular. Não porque eu quisesse contar para alguém, mas porque estava com medo de enlouquecer e esquecer a ordem das coisas. Queria provar para mim mesmo que havia um padrão. E quase tudo acontecia quando eu estava voltando, não indo. Quase sempre sem carga, quase sempre depois de parada rápida em acostamento ou posto pequeno. E havia outro detalhe que demorou para me ocorrer. Muitas vezes isso vinha depois de eu falar o telefone com minha esposa, ou pensar mais do que o normal em voltar para casa. Como se o trajeto de retorno abrisse alguma coisa em mim, uma distração, uma fraqueza. Eu não sei, fadiga explica muita coisa, mas não explica o que aconteceu em outubro. E foi aí que eu deixei de tentar racionalizar do mesmo jeito. Era fim de tarde quando fui buscar o caminhão no estacionamento ao lado do galpão. Eu tinha deixado ali no dia anterior. Assim que me aproximei, vi que a cortina interna do para-brisa do lado direito estava puxada até a metade. Eu não uso aquela cortina daquele jeito. Abri a porta, subi e encontrei no banco do passageiro um recibo amassado de posto de gasolina de uma cidade onde eu não passava havia meses. O papel estava úmido, meio gasto, como se tivesse ficado no bolso de alguém por muito tempo. Não era meu, não era da empresa. Guardei por impulso e anos depois ainda procurei esse papel em gaveta, pasta, caixa velha, sem encontrar. Na hora em que peguei o recibo, ouvi do lado de fora uma batida seca na lataria, do lado do passageiro. Desci rápido, achando que era moleque, colega, qualquer coisa, não tinha ninguém. O pátio estava quase vazio. Esse tipo de coisa foi me empurrando para um estado de nervo constante. Eu passei a errar rota simples, esquecer documento, responder mal em casa, perder a paciência com meu filho por besteira. Uma noite ele veio me mostrar um trabalho da escola e eu, sem motivo, mandei ele parar de me vigiar daquele jeito. O menino ficou sem entender nada. Minha esposa me chamou no quarto e falou que eu estava assustando ele. Eu sentei na beira da cama e chorei, coisa que eu não fazia na frente dela havia muitos anos. Não contei tudo ainda, mas contei parte. Falei do banco mexendo, das marcas no vidro, do vizinho, do comentário do nosso filho. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Minha esposa nunca foi de história de medo, de igreja demais, de superstição. Justamente por isso que ela respondeu, me atingiu. Ela disse, então tem alguma coisa indo e voltando com você e você está trazendo isso para perto da gente. Ela não falou como quem acreditava totalmente. Falou como quem não tinha mais explicação melhor do que eu. Por insistência dela, eu parei num posto onde havia uma capela pequena, dessas que alguns motoristas frequentam antes de seguir viagem. Não sou homem de rezar muito, sempre fui mais da fé silenciosa, meio torta, mas naquele dia entrei. Tinha um senhor arrumando vela e limpando o banco.
Contei para ele quase nada, só que estava angustiado, dormindo mal e com medo na estrada. Ele ouviu, me deu um copo d'água e falou uma coisa simples. Tem medo que entra pelo cansaço e fica parecendo presença. Na hora me agarrei nisso, era a resposta perfeita. Cansaço. Só isso. Só que ao sair da capela e voltar para o caminhão, encontrei o banco do passageiro puxado totalmente para frente, espremido contra o painel, como se alguém muito alto tivesse precisado sair dali com pressa. Foi a primeira vez que eu senti um pavor limpo, sem vergonha, sem filtro, não porque o banco tinha mudado de posição, era porque eu tinha acabado de pedir alívio e a sensação que tive foi de ter sido escutado por alguma coisa que não devia me ouvir. A pior noite de todas aconteceu em novembro de 2018. Eu lembro porque já estava começando a decorar as luzes de Natal nas entradas das cidades e isso me deixou ainda mais desconfortável. Eu sempre gostei desse período por causa do meu filho, mas naquele ano qualquer enfeite luminoso no acostamento me passava uma ideia errada, como se estivesse fora do lugar. Eu vinha sozinho, sem carga, depois de um atraso grande na descarga. Já era mais de 2 da manhã quando parei num posto menor, desses meio caídos, para ir ao banheiro e jogar água no rosto. Havia um frentista cochilando na cadeira e um carro velho parado longe, só. Quando voltei, a porta do passageiro do caminhão estava aberta. Eu tinha trancado tudo. Tenho certeza absoluta disso, porque nessa altura aquilo já era mania. Subi de uma vez, com raiva mais do que medo, olhando cada canto como se fosse pegar alguém escondido. Não tinha ninguém. Só que o cinto do passageiro estava afivelado. Eu fiquei alguns segundos encarando aquilo sem conseguir pensar. O banco estava na posição em que meu filho costumava deixar um pouco para trás, encosto levemente inclinado. O cinto travado, a lingueta encaixada. Minhas mãos começaram a suar de um jeito que atrapalhava até para segurar. Desafivelei, sentei e decidi sair dali na mesma hora. Antes de ligar, ouvi no lado direito da cabine, bem ao meu lado, um único toque de unha ou dedo no vidro. Uma vez só, nem forte nem fraco, só o suficiente para eu saber que veio dali. Olhei, não vi nada. Dei partida e fui embora sem usar espelho pelos primeiros minutos, porque eu sabia que se olhasse para o lado naquelas condições, podia bater o caminhão. Dirigi quase 1 hora num estado que não desejo a ninguém. O corpo inteiro tenso, a mão presa no volante, a vista procurando luz, gente, movimento. Em certo ponto, precisei reduzir por causa de obras na pista. Havia cones, placas refletivas e um pare e siga improvisado. Quando o homem da sinalização fez sinal para eu avançar, a luz da lanterna dele invadiu a cabine por 1 segundo e bateu no banco do passageiro, e eu vi. Não vi um rosto como se fosse uma pessoa comum sentada ali. Vi o contorno de alguém inclinado para frente, cabeça baixa, como quem passou muito tempo naquela posição. Havia roupa escura, braço magro, joelho marcado sobre o tecido. Foi rápido atravessado pela luz de fora. Quando a cabine voltou ao escuro normal da estrada, o assento parecia vazio de novo. Eu não gritei, não friei, não fiz nada heróico ou cinematográfico. Eu só continuei. Às vezes o medo maior não produz reação nenhuma, só uma obediência cega de chegar vivo ao próximo lugar com gente. Cheguei em casa perto do amanhecer. Minha esposa abriu a porta e na mesma hora em que me viu perguntou o que tinha acontecido. Acho que meu rosto respondeu antes de mim. Eu sentei na cozinha e contei tudo pela primeira vez, sem poupar detalhe. Ela ouviu quieta e o mais terrível não foi ela duvidar. Foi ela levantar, ir até a área de serviço, voltar com uma camiseta do nosso filho na mão e dizer que aquela peça tinha aparecido dobrada dentro do caminhão 2 dias antes, no banco do passageiro, e que ela não me contou porque achou que eu tinha colocado ali. Eu nunca tinha visto aquela camiseta dentro da cabine. Era uma camiseta velha, de pijama, que meu filho usava em casa. Naquele dia eu tomei uma decisão que me custou dinheiro e trabalho, mas que provavelmente salvou o resto da minha vida familiar. Pedi para sair da rota. Demorei um pouco ainda, porque nada é imediato quando se depende de frete para sobreviver, mas parei de fazer noturno longo e depois de algum tempo vendi aquele caminhão. Houve gente que achou exagero, gente que falou em estafa, em começo de depressão, em pressão demais dentro de casa. Eu ouvi tudo. Talvez tenha tido mesmo uma parte disso
Eu não sou arrogante a ponto de achar que a cabeça da gente não pode falhar. Mas eu sei a ordem das coisas, sei o que vi, sei o que meu filho disse sem ter motivo para inventar, sei o que meu vizinho comentou sem conhecer nada, sei que encontrei a porta aberta e o cinto afivelado numa cabine trancada, e sei o jeito como aquela presença parecia ocupar o banco quando a luz de fora batia do ângulo certo. O mais difícil de admitir é que eu ainda penso em quem ou no que estava ali. Não com curiosidade de aventura, mas com uma preocupação funda, né? Como se eu tivesse cruzado o caminho de alguém que não queria exatamente me atacar e sim voltar comigo. Às vezes me pergunto se começou naquela parada de acostamento ou se já vinha de antes, de outras rotas, de outros lugares onde a gente encosta sem saber a carga invisível que fica. Outras vezes penso numa hipótese pior. Talvez não tivesse nada esperando na estrada, talvez aquilo só tenha me encontrado porque eu já estava rachado por dentro, com medo demais de perder minha esposa, culpa demais por estar ausente, cansaço demais acumulado. Tem coisa que, quando percebe espaço dentro da gente, não precisa pedir carona. Hoje eu trabalho menos na estrada e mais perto de casa. Ganho menos, mas durmo na minha cama com frequência. Meu filho cresceu e quase não fala mais sobre aquela época. Minha esposa e eu seguimos juntos, mas ela percebe quando entro em certos silêncios. Ainda acontece, de vez em quando, de eu estar dirigindo sozinho à noite, mesmo que por trecho curto, e sentir a vontade absurda de olhar para o banco do passageiro antes de qualquer curva mais fechada ou antes de parar em algum lugar vazio. Também não deixo mais ninguém da minha família acenar para o caminhão da janela quando chego tarde. Pode parecer mania, pode parecer sequela de uma fase ruim, e talvez seja. Só que até hoje eu não consigo ver um banco de passageiro reclinado num veículo parado sem sentir que alguém acabou de se levantar dali, e foi por isso que resolvi mandar esse relato. Porque, por mais que os anos tenham passado, tem certas viagens que não terminam quando a gente desliga o motor.